O assunto de hoje é indispensável para a segurança da sua gestão. Normas técnicas. Por que elas são tão importantes? E as inspeções prediais, elas são reguladas por normas técnicas? Para falar sobre normas técnicas e por que isso é tão importante no dia a dia dos síndicos, dos condomínios, para manter todos em segurança e também o desempenho das edificações. Contamos hoje com a presença do engenheiro civil Davi Fratel, com 30 anos de experiência, essa super indicação ali, até a gente falou com o Ricardo Carpati, indica a gente um engenheiro que entenda bastante das normas, para a gente falar sobre esse conteúdo tão importante para os síndicos. Vou falar um pouquinho também. Davi, muito obrigada, né, pela sua participação aqui com a gente. Falar um pouquinho do seu currículo antes, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Miriam, pelo convite. Então, o Davi, ele tem experiência em gerenciamento de execução de obras. Atualmente é diretor executivo do Grupo Calas, pós-graduado em Planejamento e Controle de Construção Civil pela UFBA, pós-graduado em Gerenciamento de Empreendimentos na FGV de São Paulo, especializado em Gestão de Projetos de Sistemas Estruturais da USP, né? É isso, Isso. né? E mestrado em habitação também. Então, tem um currículo enorme aí para a gente falar sobre desempenho, mas, Davi, do começo, a gente sabe que tem síndicos que estão começando, a gente sabe também que tem síndicos que estão há mais tempo no mercado, então a gente quer desenvolver um pouco do básico até a gente falar um pouco mais de técnicos, digamos assim, né? Então, conta para a gente o que seriam as normas técnicas e por que, se elas são realmente obrigatórias por lei. Olha, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a gente chama vulgarmente de ABNT, é uma entidade privada sem fins lucrativos, que é chamada também, Miriam, como Fórum Nacional da Normalização, né? Então, ela é reconhecida por toda a sociedade brasileira desde a sua fundação, que, se eu não me engano, foi em 1940, né? E essa Associação Brasileira de Normas Técnicas é responsável pela elaboração das normas técnicas, né? Então, essas normas, elas oferecem regras, diretrizes, características mínimas para as atividades e para os seus resultados, que visam, assim, a obtenção de um grau excelente, né, de ordenação de um dado contexto técnico que a gente tenha, na construção, na mecânica, em qualquer área, na química. Então, as normas técnicas existem para todas as áreas, né? Mas a norma, ela não é uma lei, né? As normas não são leis, mas ela tem força de lei. Mas por que tem força de lei? Porque o Código do Consumidor, o novo Código do Consumidor, ele estabelece, né, exatamente essa ligação que é vedada ao fornecedor de produtos e serviços, como a construtora, por exemplo. Nós produzimos e oferecemos o produto que é a construção, colocar qualquer produto ou serviço que não siga as normas técnicas. Então, ela tem força de lei e por isso são tão importantes assim para os síndicos e para a sociedade. E no caso, Davi, ela é importante também para a sociedade até em relação ao planejamento. Aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, existe sim uma lei com base na norma de desempenho, né? Uma das bases que teve para se constituir uma lei, que é a 2805 aqui, que obriga as manutenções de determinados... Tem cada edificação o ano certo para as manutenções, a cada 3 anos, a cada 2 anos. Então, isso é a obrigatoriedade aqui dos síndicos da nossa cidade. Parece que tem algumas cidades, Porto Alegre, se eu não me engano, mas muitas cidades do Brasil não têm ainda como lei. Então, por isso, tem que respeitar as normas técnicas, né? Sim, primeiro pelo Código do Consumidor e segundo por essas leis municipais que já começam a trazer essa norma que você chama de norma de desempenho, que ela é a 15.575, é de 2013, é uma norma bastante robusta, né, que traz aí critérios de durabilidade, de desempenho das construções. Para que as construções tenham um desempenho adequado e consigam durar décadas, elas precisam ter manutenção. E a norma de desempenho estabelece os requisitos de fazer e de manter. Então, por isso que ela é tão importante. Mas a norma de desempenho,
ela não é aplicável a todos os empreendimentos, né? Ela só é aplicável aos empreendimentos que foram protocolados na prefeitura a partir de julho de 2013. Então, não vale para todos os empreendimentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Empreendimentos aprovados pela prefeitura antes dessa data não estão sujeitas à norma de desempenho. Após essa data, se foram protocolados os projetos, todas estão sujeitas à norma de desempenho. São muito rigorosas. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado, tá? A gente pode desenvolver um pouquinho mais específico, falando um pouco da norma, mas vamos primeiro falar em relação à responsabilidade do síndico, por exemplo, em relação às manutenções, né? A gente sabe que é algo que os síndicos sempre tem que estar atentos, existe a questão de ter algumas vezes um manual, de não ter o manual, às vezes a obra mais antiga, mas como que você vê o comportamento dos síndicos a respeito disso, e se as manutenções também são reguladas por normas técnicas da ABNT? Olha, Miriam, aqui em São Paulo, a minha experiência em relação a isso é terrível, tá? Inclusive, como eu sou construtor, né, nós entregamos aqui no Grupo Calas mais de 20 empreendimentos por ano. Só esse ano nós temos aí 50 canteiros de obra em atividade, e todos eles, obras residenciais, obras verticalizadas, e todos eles um dia vão ter síndicos, né? A gente sofre muito com isso, porque os síndicos, eles não estão levando a sério a questão da manutenção predial. Eles não sabem que, em primeiro lugar, se não houver manutenção, não há garantia. Se não houver manutenção, não tem durabilidade do sistema construtivo, ou seja, ele está negligenciando com o investimento do proprietário. O proprietário investe no condomínio para que o condomínio esteja atento às manutenções. E por isso, e para isso, passou a vigorar, a partir de 2012, se eu não me engano, uma norma técnica que é a 5.674, que estabelece exatamente esses requisitos para o sistema de gestão de manutenção e edificações, né? O que o síndico tem que fazer? Primeiro, preparar um plano de manutenção e fazer essas manutenções preventivas, ok? Então, esse plano de manutenção estabelece o que deve ser feito, quando deve ser feito, né, e como deve ser feito. São as manutenções preventivas, são as manutenções que a gente precisa fazer antes do problema acontecer, tá? Diferente das manutenções corretivas, que são feitas após o aparecimento do problema. E sempre ficar atento também a algumas mudanças, né? Por exemplo, assim, quando a gente fala em manutenções, as bombas, por exemplo, de pressurização, parece que houve agora um ajuste de norma que pede manutenção a cada 6 meses. Então, sempre tem que estar se atualizando para ver quais seriam essas normas e para manter o condomínio todo em ordem. E no caso, assim, por exemplo, de uma reforma, vamos agora, eu vou fugir um pouquinho aqui, mas eu fiquei curiosa quando você falou ali da questão da manutenção preventiva, mas vamos falar de uma corretiva, por exemplo. Também tem que ficar atento aos materiais empregados de acordo com a norma, a 15575, dos novos materiais a serem empregados dentro e entregar, quem sabe, os profissionais, tanto arquitetos como engenheiros, entregarem como que vai ser o procedimento a partir de agora, levando em consideração os materiais dentro dessa norma, é isso, né? Exatamente. Até antecipando aqui um assunto, as manutenções, né, elas são reguladas naquele plano de manutenção que eu te falei, tá? Aonde a gente vai buscar esse plano de manutenção? No manual do síndico. O síndico recebe o manual, aonde ele, através desse manual, ele tem as periodicidades, o que ele deve fazer e quem deve fazer, tá? Então, por exemplo, manutenção preventiva em elevadores. O síndico é obrigado, esse é muito simples, é muito comum nos prédios, eu não tenho visto transgressão a esse tipo de recomendação. Os síndicos, os condomínios, geralmente contratam uma empresa especializada, com profissionais habilitados, ou seja, um engenheiro mecânico, para olhar os elevadores, fazer os relatórios de inspeção anual dos elevadores, né? Então, isso precisa ser seguido, né? Isso precisa ser seguido para que o sistema tenha desempenho. Por exemplo, você fala aí de uma cerâmica, por exemplo. A cerâmica de uma fachada, a pintura de uma fachada.
É preciso que o condomínio faça lavagem e limpeza da fachada. Por exemplo, eu recomendo a lavagem a cada 2 anos, obrigatória a cada 2 anos nos nossos empreendimentos. Ainda mais aí, por exemplo, em Camboriú, que você tem uma interferência muito forte do mar, da salinidade, né? São empreendimentos altos, você tem prédios muito altos, recordistas no Brasil disso aí. Então, eles precisam estar com as suas fachadas e as suas estruturas de concreto, estruturas de aço, em plena atividade. E, para isso, tem que ter a manutenção preventiva, né? Que é papel do condomínio fazer e planejar, né? É isso que precisa ter. Então, assim, quais os tipos de manutenção que o síndico tem a obrigação de fazer? Olha, a obrigação dele fazer são as preventivas, né, de acordo com esse manual, de acordo com esse plano de manutenção, e ele precisa também fazer as corretivas, ok? Mas aí que vem um aspecto muito interessante. Ele precisa julgar se aquela manutenção corretiva ainda pertence às responsabilidades da construtora incorporadora ou se aquilo já está na responsabilidade do condomínio, ok? Por exemplo, se o prédio, desculpe, a edificação, ele hoje tem a norma de desempenho em vigor, a 15.575, e se o condomínio fez as manutenções periodicamente, como manda o manual, como manda o plano, e registra, tem ART, tem laudos, tem livros de registro de manutenção, tem as notas fiscais de pagamento desses serviços a terceiros, né? Então, aquela responsabilidade passa a ser da construtora, da incorporadora que entregou o condomínio, que entregou o prédio. Por quê? Porque o síndico comprovou que a manutenção preventiva foi feita. Agora, se o condomínio não atenta para isso, não faz as manutenções, você tem um problema, por exemplo, de fachada, a cerâmica desplacou, ou seja, ela caiu da fachada. Você não fez a limpeza da fachada na periodicidade que estava prevista no plano, que era de 2 anos. Não conseguiu comprovar que foi feita formalmente a cada 2 anos. Aí a construtora pode se eximir de dar esse tipo de assistência, tá certo? A não ser quando haja comprovadamente um vício oculto, um defeito de construção, tá certo? Então é isso que a gente precisa se atentar. Então as manutenções corretivas e as manutenções preventivas, com cuidado de saber julgar a responsabilidade pela manutenção corretiva, tá? Davi, e no caso assim, tem condomínios que não tem um manual, ele pode contratar um engenheiro e pode fazer esse manual também, né? Olha, é obrigação da construtora entregar o manual. E para isso também existe uma norma técnica que fala sobre manuais, tá certo? É obrigação. Mas no caso dos mais antigos? Os mais antigos, o condomínio deve, não pode não, ele deve contratar um profissional para fazer o manual, para fazer o plano de manutenção e para fiscalizar, para inspecionar esse plano de manutenção, tá? As inspeções prediais também, elas são reguladas por norma técnica. Então, tudo que a gente está falando aqui, da obrigação do síndico, as maiores, né, as obrigações técnicas, vamos chamar assim, se remetem às normas técnicas existentes da ABNT. Davi, vou contar um caso para você que acontece que eu vejo muito lado dos síndicos também, participando de assembleias, estando dentro dos grupos de síndicos. Às vezes, não é só a questão do síndico, ele entende qual que é a responsabilidade dele, tem a vontade, tudo, e só que esbarra muitas vezes na cultura dos próprios moradores. Então, vou contar um caso que aconteceu aqui numa assembleia que eu participei, que quando o engenheiro foi apresentar todo o laudo, a importância de estar fazendo as manutenções, principalmente algumas que eram urgentes, aí o morador fala assim, sempre tem alguém mais alterado, né? Mas precisa mesmo fazer? Bota o prédio abaixo, já que você está falando tanta coisa que tem que fazer. Eu consegui ouvir isso, minha vontade na hora, ela fala assim, eu vou denunciar vocês se vocês não fizerem, né? Porque vocês têm a obrigação de fazer até por questão de segurança. Mas os síndicos também têm essa questão de ir trabalhando toda a cultura dos moradores, a importância. A gente sempre fala de usar o edifício como se fosse
falar da saúde, nossa saúde, falar de um automóvel que a gente tem que precisa realmente levar na mecânica, né, confiar no serviço, saber o que está sendo executado. Então, tem essa questão da cultura também, dos próprios moradores. Sim, mas cabe ao síndico, Miriam, me desculpe, orientar os moradores e dizer da responsabilidade dele como pessoa física, tá certo? Ele pode ser, a qualquer momento, acusado, né, de não ter feito, de ter sido negligente, não ter feito as manutenções. E, às vezes, ele não faz as manutenções porque não tem recurso orçamentário, né? Então, cabe ao síndico fazer o plano de manutenção, nesse plano de manutenção, colocar o recurso orçamentário que ele precisa para aquele ano, tá? E aprovar isso em assembleia. Se a assembleia não aprova o recurso orçamentário, o síndico tem como provar que ele foi dirigente, né? E hoje existem os síndicos profissionais, né? Eles são pagos para isso. Então, a responsabilidade dele não é maior do que menor do que os síndicos que não são profissionais, que são os síndicos moradores dos condomínios, mas potencializa isso, né? Então, o condomínio, assim, ele contrata o síndico profissional, que por trás disso, o síndico profissional tem que ter uma certa formação, uma certa cultura no dia a dia dos condomínios e de suas manutenções. Então, para isso, ele tem que fazer o papel dele, ele tem que fazer o ritual dele. Mas se ele não fizer o ritual dele, ele é negligente. Mas se ele fez o ritual e o condômino não aceitou pagar para aquela manutenção, né, ele tirou a responsabilidade dele objetiva do caso. Mas eu gostaria também de comentar com você, né, que se você faz uma manutenção corretiva num sistema construtivo, ela pode ser dezenas de vezes mais cara do que uma manutenção preventiva, né? Então, se você lava a fachada a cada 2 anos, você consegue, lá na frente, evitar um problema estrutural que pode custar 20, 30, 40, 50 vezes mais do que simplesmente lavar a fachada, tá? Então, é melhor lavar a fachada do que ter um problema estrutural daqui para frente. É essa a recomendação que eu dou. É ótimo isso, até inclusive a gente sabe de síndicos, a gente sempre, agora não está tendo eventos, mas a gente sempre busca trazer também, participar de feiras, trazer produtos de inovação, nanotecnologia, que síndicos usando realmente os produtos que vão ter uma durabilidade melhor, já relacionada a essa norma. Mas, Davi, em relação à norma de desempenho em si, né, a gente, desde 2013, mas ainda parece uma novidade, né? Muita gente ainda não sabe da norma de desempenho, e a norma de desempenho, às vezes, fica caracterizada, vem à memória, às vezes, mas é só em relação à qualidade dos materiais, mas não é só isso, né? Envolve também a luminosidade, envolve o conforto, tem vários itens dentro dessa norma. Você pode explicar um pouquinho para a gente também, em relação a essa importância? Quais são os itens críticos aí dessa norma de desempenho? Por exemplo, a questão acústica, né? Atenuação acústica entre ambientes. Então, a construtora ela tem o dever de entregar um apartamento, né, onde, de ambiente para ambiente, interno ou externo, precisa haver uma atenuação de ruído. Não é a eliminação do ruído, é a atenuação do ruído. Eu falo o seguinte, eu estou numa sala, no living do meu apartamento, todas as janelas esquadrias estão fechadas e passa um avião próximo ao prédio. Então, a obrigação do projeto é que o ruído externo, fora da edificação, ele seja atenuado num certo nível de decibel, né? Então, ele tem que atenuar esse ruído. Por exemplo, do quarto para a sala, precisa ter também uma atenuação. A parede, o revestimento dessa parede, o sistema, o conjunto da alvenaria, ele tem que promover essa atenuação de ruído. Nós temos hoje muitos casos aqui em São Paulo que as áreas de serviço dos apartamentos contíguos, elas às vezes fazem limite com o quarto de um outro apartamento. E com essa coisa de pandemia, as pessoas mudaram as suas rotinas, né? as suas manias. E tem gente que lava roupa às 2 horas da manhã. Tá? Tem gente que lava roupa às 4 horas da manhã. E com a área de serviço do lado de um quarto. Então, as reclamações têm sido muito grandes. Aí, como é que a construtora se sai de
de uma celeuma como essa, para não ser responsabilizada? Ela mede o nível de ruído da máquina, na área de serviço, mede o nível de ruído no quarto e vê se aquele nível de ruído foi atenuado, foi minimizado. Se ele foi atenuado, se ele foi minimizado, dentro do que estabelece a norma de desempenho, ok. Tem outro caso, por exemplo, que é a luminosidade, né? Você precisa ter luminosidade adequada em cada ambiente do seu apartamento. E Nas isso, garagens também, luminosidade... né, Davi? Como? Nas garagens Nas também, né? garagens também, nas garagens, nas áreas comuns, nas garagens, mas nas garagens é fácil de obter, quase sempre a gente não tem problema, né? A gente não vê problema isso no mercado, porque o nível de luminosidade de lux, que a gente chama, né? Você arquiteta sabe disso, é muito baixo, né? Mas nos ambientes internos você tem nível de luminosidade natural e nível de luminosidade artificial. Então você tem que cumprir esse nível de luminosidade, né? Ventilação também, ventilação natural, você precisa cumprir esse tipo de requisito, né? Então, a norma de desempenho, como você bem falou, não trata apenas de materiais, de fachada, de pisos, trata também de conforto e trata também de segurança, né? A norma de desempenho trata de segurança, tem que prover segurança às pessoas que moram e transitam naquele ambiente, né? Nas áreas residenciais, evidentemente. Buscar a qualidade de vida, né, Davi? E, Davi, em A relação, norma por exemplo... de desempenho, desculpe te interromper, a norma de desempenho também fala de sustentabilidade, você falou de qualidade de vida, fala de meio ambiente, fala de sustentabilidade. Então, e fala de conforto antropodinâmico, ou seja, o que é antropodinâmico? É a pessoa circular, é a pessoa se movimentar nos ambientes, por exemplo, pisos muito rugosos, ou pisos muito lisos, né? Onde a pessoa, no passado, as pessoas se preocupavam com a resistência do piso. Então, o piso é resistente, né? Mas hoje ela tem que se preocupar com a resistência, com a durabilidade desse piso ao longo dos anos, e tem que se preocupar, por exemplo, com o conforto antropodinâmico, das pessoas circulando, andando naquele ambiente. Você não pode, por exemplo, numa sacada ou varanda, como se chama, ter piso muito liso, porque a varanda está sujeita à chuva e a pessoa pode andar ali e escorregar. Então, é conforto, é segurança e é durabilidade. Exatamente os três pilares da norma de desempenho. Isso ajudou muito também as indústrias a evoluírem bastante, né? Eu vi, essa semana eu conheci o piso vinílico agora com o laudo já do bombeiro, auto-extinguível, né? E todos esses benefícios, além da estética e tudo mais. Mas, Davi, agora eu vou aproveitar também, agora, já que você também tem essa parte de executar obras, né? E aproveitar essa tua experiência em relação, por exemplo, às inspeções prediais. Elas também são reguladas por normas técnicas? Sim, sim. As inspeções prediais, existe a norma técnica, inclusive filha da pandemia, né? Ela foi editada em meados do ano passado, em 2020. É uma norma muito nova e muito necessária no ambiente condominial, né? No ambiente predial, inclusive. Por quê? É a norma 16.747 de 2020. Ela regula, né, exatamente essa necessidade das inspeções por profissional habilitado. Porque as inspeções elas devem ser realizadas e devidamente registradas, né? E o profissional tem que ter um registro profissional competente, por exemplo, no CREA, quando é engenheiro, mecânico, civil, ou no CAL, quando é o seu caso, por exemplo, um arquiteto. O arquiteto pode fazer inspeções prediais, né, dentro das suas habilitações aí do CONFREA e da lei que estabeleceu as responsabilidades e atribuições da nossa categoria profissional técnica, o arquiteto também pode fazer. Então, existe uma norma, tá certo? Que é 16.747, e que fala que as inspeções devem ser realizadas sim. Por que elas devem ser realizadas? Por uma equipe multidisciplinar, geralmente, porque, por exemplo, eu te falei aqui que elevador tem que ser um mecânico. Se você tiver uma subestação de energia, que aí, em Balneário Camboriú, deve ter muita subestação de alta tensão, porque são prédios muito grandes, que consomem muita energia, você tem que ter um engenheiro eletricista.
Para olhar as fachadas, etc., você tem que ter um arquiteto ou um engenheiro civil. Para olhar as questões estruturais, anomalias que existam aí em armaduras de estruturas de concreto ou estruturas metálicas de pergolados ou do próprio edifício, você precisa dessa equipe multidisciplinar para oferecer ao síndico o conforto, porque nem sempre, eu falo nem sempre porque existem síndicos que são engenheiros, mas nem sempre, ou arquitetos, nem sempre os síndicos têm essa formação técnica. Pode ser um advogado, ou pode não ter formação. Então, ele precisa do apoio de um profissional habilitado que siga a norma 16.747 e faça as inspeções técnicas periódicas, tá? Interessante. É obrigatório agora, agora nas pandemias. Isso é novo. E não, eu não diria, viu, Miriam? Eu vou te corrigir. As normas não obrigam ninguém a nada, tá? As normas recomendam, tá? Recomendo. Ok? Então, é recomendável que se faça. Agora, se o síndico não faz, eu, como proprietário, eu posso usar a norma para dizer que ele foi negligente. Então, Sim. o juiz tende, né, a me ajudar o reclamante aí nesse caso, tá? Então, é recomendável que o síndico sempre siga as normas técnicas, tá? Porque é base de tudo que a gente faz, tecnicamente. Foi interessante você comentar da pandemia também, porque quando a gente fala na pandemia e fala muito também das reformas, isso que acaba trazendo um problema, né? Tanto para os condomínios, as administradoras. Aí outra pergunta que a gente tem aqui, qual que é a responsabilidade direta do síndico em relação a isso? E se de fato ele tem a obrigação de fiscalizar as reformas, porque aí existe a 16.280. Se puder explicar um pouquinho para a gente em relação a isso também, Davi? O síndico, essa norma 16.280 que falou, que exatamente fala sobre reformas nas edificações, os síndicos, eles tremeram na base quando essa norma saiu, né? A versão original dela. Por quê? Porque, além de todas as responsabilidades que tem na norma, tinha uma que incomodava muito, que era a obrigação do síndico fiscalizar as obras, né? Então, o síndico tinha a obrigação de fiscalizar as obras de reforma dentro de um apartamento, por exemplo. Estou falando de áreas privativas, né? Então, isso deu muito problema, muito problema. Por quê? Às vezes, o condomínio não deixa o síndico entrar, né? A propriedade é dele, não deixa o síndico entrar. Isso não está em lei nenhuma, né? Que o cara tem que abrir as portas para o síndico entrar. Segundo, o síndico não tem habilitação técnica, às vezes, de olhar uma norma de reforma, uma obra de reforma. Em terceiro lugar, às vezes passa alguma coisa. O síndico não olha direito, isso qualquer um erra. E a responsabilidade por acontecer alguma coisa podia ser dele. Mas hoje não, a norma foi reeditada, né? E nessa reedição da norma, nessa revisão, se tirou essa responsabilidade da fiscalização, tá certo? Mas hoje ainda cabe ao síndico disponibilizar, por exemplo, os regulamentos a quem faz as reformas. Dizer, olha, aqui existe uma convenção de condomínio, aqui existe um regulamento interno, você é obrigado a isso, né? Tem que permitir a entrada das pessoas e de materiais, né, no condomínio, indicar esses locais de circulação, estabelecer qual que é o elevador que vai ser usado para transporte desses materiais, os horários dessas reformas, quando pode fazer barulho, quando não pode. Tem condomínio que não permite aos sábados, já tem outros que permitem até 2 da tarde. Então, as normas internas precisam ser disponibilizadas para que as pessoas que fazem as reformas possam segui-las. Outra responsabilidade do síndico é informar o condomínio, olha, nós vamos ter uma obra de reforma no apartamento fulano de tal, então é preciso que vocês tenham paciência, vai ter barulho, né? Vai ter um monte de quebra-quebra, pó, poeira pelas escadas, pelo hall, etc. Isso é inevitável, né, de acontecer. Então vai ter um incômodo a quem mora, e principalmente agora na pandemia, tá? O que acontece na pandemia? Com as pessoas ficando em casa, fazendo os seus home offices em casa, as obras de reforma passaram a ter um problema seríssimo, porque eu estou trabalhando aqui no meu apartamento, por exemplo, eu estou no meu escritório agora, mas suponha que eu estivesse no meu apartamento, tem um cara aqui quebrando o piso na laje de cima. Não há atenuação de ruído que resolva esse tipo de coisa.
às vezes usando até um martelete, um equipamento mecânico que causa ainda mais barulho, né? Então, essa questão potencializou agora, na época, e os síndicos devem estar com muitos problemas aí por conta da pandemia que as pessoas estão em casa, né? O síndico também tem que exigir o termo de encerramento daquela reforma, tem que atualizar o manual, porque no momento que a pessoa faz uma reforma, tanto na área comum quanto na área privativa, né, os manuais eles precisam ser alterados, porque a pessoa, de uma forma ou de outra, alterou o projeto, tirou uma parede, desviou uma tubulação. Esses manuais eles precisam ser revistos, né? A questão da garantia, por exemplo, ela passa de não ter garantia em certas situações, quando a pessoa mexe, né, nas características originais da edificação, por livre arbítrio, por espontânea vontade, né? E outra coisa que precisa fazer o síndico é exatamente fazer cumprir essas normas diante do condômino, né? Mas ao proprietário, o que cabe? Eu também preciso falar sobre isso, né? Ele tem que executar e ele tem que fiscalizar, né? Ele tem que entregar ao síndico um plano de reforma com os projetos para o síndico receber aqueles planos de projeto. Não cabe ao síndico analisar os projetos tecnicamente. A responsabilidade disso é do arquiteto ou do engenheiro que o proprietário tem que contratar. Então, esse síndico tem que receber essa ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, tem que receber esses projetos, né? E cabe também ao proprietário cumprir o que está ali no projeto, encerrar a obra, dar um termo de encerramento, onde o responsável técnico diga que todas as normas, todas as leis foram seguidas, todos os projetos, que aquela reforma não alterou as condições estruturais e de impermeabilização da sua unidade residencial, não afetou as áreas comuns, não afetou, por exemplo, as fachadas. Tem reforma, por exemplo, que as pessoas querem abrir aquele nicho no seu banheiro. Aquele nicho, ela reduz a espessura da alvenaria, né, porque ele quebra a alvenaria que é de fachada. Isso não pode acontecer, né? Às vezes então, ficar atento que, por exemplo, esse nicho, ele pode às vezes estar para o lado que seria entre os quartos, né, e não voltado para a fachada. São detalhes para ficar bem atento. Exatamente esses nichos, eles estando voltados aí para os quartos de uma outra unidade, ele causa problema na acústica, né? E quando a construtora é acionada para ver aquele problema na acústica, vai perceber que o nicho foi feito. Geralmente, os nichos, eles são vetados no manual do proprietário. A construtora veta isso. Diz assim, é proibido abrir nicho. Por quê? Mesmo que for, por exemplo, do quarto do próprio apartamento, digamos assim. Nesse sentido, sim. assim. É vetado porque afeta o conforto acústico. Agora, se o cara não está interessado nisso e quebrar e fizer um nicho, a construtora se exime da responsabilidade. E também não é responsabilidade do síndico, tá? Sim. Porque o síndico não se responsabiliza tecnicamente por isso, tá? Uhum. E conhecer alguns produtos também, né? Eu, por exemplo, participei de uma amostra de container no Paraná, em Curitiba, e ali a gente teve acesso a vários produtos bem interessantes nessa área de nanotecnologia, que às vezes a gente consegue medir e chegar nesse potencial aí. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Davi, para a gente concluir aqui, porque a gente vai transformar, para falar para o pessoal que está acompanhando, a gente vai transformar em conteúdo para a revista Condomeeting, que vai estar à disposição no portal Condomeeting. Vai ter matéria, a gente pode falar, descrever mais sobre a norma de desempenho em si, os itens mais importantes, mas uma dúvida que eu gostaria de saber também, a gente já falou sobre isso aqui em Balneário Camboriú, que muito esbarra também na falta de fiscalização. Não sei se você pode falar também como é que é a tua visão em relação a São Paulo, o que você vê pelo Brasil. Olha, a fiscalização das áreas internas do condomínio, privativas no condomínio, tá certo? Nem sempre é obrigação do Estado, né? Eu vou dar um exemplo a você que é obrigação do Estado, que é a questão da vistoria de corpo de bombeiros, né? É um item de segurança importantíssimo,
onde eu não sei aí em Balneário Camboriú, mas aqui em São Paulo, esses autos de vistoria de Corpo de Bombeiro, que a gente popularmente chama de AVCB, eles vencem a cada 2 anos, a cada 5 anos, a depender do nível da edificação, né? Então, isso é obrigação do Estado fiscalizar, mas tem coisas que não. Às vezes, o condômino faz alguma coisa dentro do seu apartamento sem comunicar a ninguém, isso não é problema da prefeitura fiscalizar. A prefeitura não, ela fiscaliza mediante uma denúncia, né? A pessoa, se estiver fazendo alguma coisa na sua casa que é ilegal e uma outra denunciar, a prefeitura tem que ir lá fiscalizar. Mas a prefeitura não tem nenhuma obrigação de assumir uma fiscalização permanente em áreas internas de condomínio, tá? A fiscalização, nesse caso, é do próprio condomínio, é do síndico que tem que fazer e exercer esse tipo de papel. Por isso que a inspeção predial também é uma forma de fiscalizar, né? Porque preocupa muito aqui em Balneário Camboriú, a gente vê muito caso de maquiagem nas fachadas. Então, a gente sabe de mãos de obras que às vezes não tem todas as documentações, então a gente está passando sempre esse alerta para verificar se as empresas têm todas as documentações em dia e se aquilo está sendo executado de uma forma correta, porque acontece muito aqui em Balneário de só fazerem aquela maquiagem e não tratarem, às vezes, o ferro que está ali, que já perdeu seção e tudo mais. Então, ficar atento, né? A gente sempre passa informação para... Mas isso aí, como eu falei, o condomínio tem que exercer essa fiscalização no seu prédio, tá? A prefeitura não tem essa obrigação de fazer esse tipo de fiscalização. Você tem ideia? A gente faz o prédio aqui, e aí também, do começo até o fim, e tem obras que a prefeitura nunca nem entrou na obra, ela não tem que exercer esse papel. Aqui em São Paulo, você tem ideia, até o ABITSE, que é o auto de conclusão, a prefeitura não faz vistoria na obra. Ela acredita no responsável técnico que emite uma declaração dizendo que a obra está pronta. E se ela cumpriu uma série de documentos, como quitação de ISS e outras coisas, né, que é a parte fazendária fiscal, a prefeitura emite o ABITSE tranquilamente. Se tem a VCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, né, se a compensação ambiental de plantio de árvores foi feita, foi documentada, se a contaminação do terreno foi tratada, né, que às vezes tem contaminação no terreno. Então, a prefeitura não vai mais fiscalizar se a obra está pronta ou não, se ela foi feita de acordo com o projeto. E nem o CREA e nem o CAL também, muitas vezes, né? O CREA, pouco menos, Miriam. O CREA, zero. O CREA é o seguinte, o CREA, ele não fiscaliza a obra, ele fiscaliza mediante uma denúncia também. O cara pode ligar e dizer, olha, a obra fulano de tal está sendo executada sem um responsável técnico. O CREA vai lá e fiscaliza. Mas o alerta também para os síndicos ter certeza de quem está contratando, porque a gente também sabe de casos de RT que é só aquela famosa caneteiro, né? Vai lá, só dá aquela RT e não está nem aí porque está acontecendo na obra. Então, ficar alerta e buscar as empresas de qualidade, porque a gente sabe que é complicado, né? E a gente está falando de segurança. Você tem toda a razão. Aqui, essa questão aí de reforma de edificações aí regulada pela norma 16.280, ela trouxe um mercado paralelo aí de emissão de ARTs, entendeu? Os caras inadequadamente vendem a ART e nem lá pisam os pés, nem lá olham os projetos. Então, eles vendem a ART e virou balcão de negócio, entendeu? Então, isso é irresponsabilidade de quem compra esse tipo de ART, né? Para não pagar a supervisão técnica de um engenheiro, que é caro, não é barato. Mas nem toda reforma precisa de ART, nem toda reforma precisa de autorização do condomínio, tá? Se eu vou pintar o meu apartamento, que é uma reforma, é uma pequena reforma, não preciso contratar um engenheiro para isso, entendeu? Eu preciso contratar um engenheiro para quando eu tenho uma troca, por exemplo, do piso inteiro do apartamento, que eu vou mexer com a impermeabilização, eu vou tirar uma parede, suprimir uma parede, trocar o layout do meu apartamento. Aí eu preciso de uma ART, mas são pequenas reformas. Minha porta deu algum problema, eu vou trocar de porta. 2 cerâmicas quebraram, eu vou trocar essas 2 cerâmicas. Isso não precisa de ART, não precisa de autorização. Então, é preciso bom senso também para saber quais obras precisam e quais obras não precisam dessa autorização, tá? E a norma, ela
ela versa, ela fala exatamente sobre isso também. Davi, te agradecer pelo teu tempo aqui, para trazer um conteúdo tão rico. A gente realmente, quando a gente busca uma pauta, é porque a gente, além desses alertas, são temas que tanto os síndicos, os engenheiros também, que estão se formando, arquitetos, porque são várias normas, e quando a gente quer atender condomínio, a gente tem que estar buscando essas informações. Muito obrigada, Davi, pela sua participação. Miriam, eu que agradeço, é um privilégio para mim estar aqui fazendo esse bate-papo com você. Agradeço a todos aí que nesse momento estão nos assistindo pela atenção, né? E ao Condomite aí que brilhantemente faz esse tipo de matéria, porque nós estamos aqui com o compromisso, quando técnicos, você e eu, de levar informação para os nossos patriotas, né? Para os nossos condôminos, né? E eu sugiro, deixo como recado final aqui a todo mundo, que os síndicos precisam se especializar, né? Especializem, façam disso uma boa profissão. Então, existem cursos, né, como o Síndico 5 Estrelas, aí, que o Carpá faz tão bem, né? Existem cursos para isso, então, certificados para isso, façam isso. É legal, porque vocês vão estar exercendo, de fato, a profissão de síndico de uma forma muito mais organizada, muito mais responsável. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Vocês que acompanham o Conde TV nas quintas-feiras, o portal Condomeeting, revista, a próxima edição também já está a caminho, já está no forno. E a gente vai estar falando sobre assuntos de engenharia o resto do ano, então acompanhem a gente aí. Muito obrigada e não esquece de deixar aquele like. Muito obrigada.